No Ar com Tiago Fernandes, o amigo da saúde. Informação, boas histórias e saúde do jeito que você entende. Hoje é dia do quadro Amigo da Saúde, aqui no Abrindo o Verbo, recebendo o Tiago Fernandes. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Rodrigo, a todos os ouvintes da Rádio Mirante News FM, do programa Abrindo o Verbo, para mais uma vez conversar sobre saúde e cumprimentar aqui também nosso médico, Dr. Carlos Souza, que hoje nos acompanha para esse debate, essa conversa com vocês. Dr. Carlos Souza, que é médico intensivista e consultor de qualidade, da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado por ser recebido. Boa tarde, secretário. É muito bom falar de boas notícias, E eu acho que vai ser uma tarde bem legal de discussão de resultados. A gente vai falar sobre um dos ambientes mais sensíveis da saúde, a UTI, onde a vida está em estado crítico, famílias aguardando notícias com o coração apertado. Só que o Maranhão tem dados importantes para compartilhar sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar, de fato, nesses números, Tiago, quando a gente fala de UTI, a gente não fala apenas de estrutura, O que mudou na rede estadual desde 2022? A gente pode falar aqui o acesso, E a gente precisa apresentar alguns dados. A gente, vindo do contexto de 2021, pós-pandemia, a gente dobrou em relação ao ano passado o número de acesso aos leitos de unidade de terapia intensiva no estado do Maranhão. A gente teve um salto de 8 mil internações para quase 16 mil internações. Isso significa mais acesso, protocolos padronizados e a certeza de que aquelas pessoas, os pacientes que precisam dessa unidade de tratamento intensivo na rede estadual, elas estão bem assistidas e com esse acesso facilitado. É claro que nem sempre os números eles vão atender à demanda momentânea, mas são dados que precisam ser comemorados, desse acesso, saindo de 8 mil internações de um contexto de pandemia para quase 16 mil. Com certeza, e o outro ponto que precisa ser comemorado é a questão da queda da taxa de óbito. Exatamente, a gente fala da taxa de óbito que lá em 2021, nesse contexto, a cada 4 pacientes internados, um apenas sobrevivia, voltava para casa. A gente está falando agora de uma mudança radical de 4 pacientes, 3 retornam para casa, e isso o Dr. Carlos também vai poder explicar, porque são protocolos, são qualificações dos profissionais, não é somente o médico, mas toda a equipe, que faz o aparato das unidades de terapia intensiva e o tempo todo analisando os dados, analisando os números para que a gente possa poder avançar. Eu tenho dito, Rodrigo, que o SUS é uma casa. Aí tu imagina uma casa com 3 quartos. Num quarto mora a União, no outro quarto moram os estados, no outro quarto moram os municípios. Todo mundo tem que cuidar bem da sua casa. Nas áreas comuns, você vai ter que cuidar de forma coletiva. Nas áreas individuais, não adianta somente um estar fazendo sua parte. Porque não adianta o estado estar fazendo sua parte, a União estar fazendo sua parte, vamos supor, os municípios não fazem. Alguma parte, a parte de uma casa vai ficar pendente. A mesma coisa ao contrário. Somente a União cuidar, somente os municípios cuidarem e o Estado não fazer a sua parte. Então, a casa vai ter algum problema. Então, essa responsabilidade, ela é coletiva e por isso que esses números que a gente fala hoje do acesso às unidades de terapia intensiva da rede estadual precisam ser comemorados ainda mais com essa redução da taxa de óbito. Aproveitar também para trazer o Dr. Carlos aqui na nossa conversa sobre tempo médio de permanência na UTI. Caiu em 2 dias. O que isso significa para os pacientes, mas também para a rede estadual de saúde? Rodrigo, 2 dias parece pouco tempo, A média de todos os pacientes do estado caírem de 8 dias para 6 dias parece assim rapidamente uma mudança pequena. Mas se a gente pensar que isso é uma redução de quase 25% do tempo médio de internação, significa que a gente expandiu virtualmente, expandiu sem abrir novos leitos, quase um quarto de mais de leitos em toda a rede hospitalar. Porque diminuiu o tempo de internação, quanto mais rápido a gente tira aquele paciente que está doente e ele consegue sair bem daquele leito, mais rapidamente a gente consegue substituir naquela mesma posição por um paciente que nesse momento precisa. Então, a gente tem 2 boas notícias. Tanto a gente criou novos leitos, quanto a gente fez com que esses leitos fossem mais efetivos e por isso cuidassem de mais maranhenses.
Então, essa dupla, essas duas coisas acontecendo juntos, tanto os leitos reais quanto esses leitos, entre aspas, virtuais aparecendo, eles são benéficos para a população do Maranhão e, como o secretário bem disse, são números que têm que ser comemorados. Fruto de trabalho, o trabalho precisa ser mantido, precisa ser expandido, sempre há espaço para melhoria, mas é bom comemorar cada bom resultado. E, doutor Carlos, em relação à questão da mortalidade, ainda há pouco a gente trouxe esse ponto aqui junto com o secretário Tiago, o que tecnicamente também explica essa redução tão expressiva nesse cenário? Toda avó da gente tem aquele ditado, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Quer dizer, assim que uma situação fica muito grave, por melhor que seja a equipe multiprofissional, por melhor que seja a UTI, não há muito mais o que fazer. Então, um dos segredos de diminuir a mortalidade é ser preemptivo, né? Você perceber que o paciente vai complicar antes que ele complique de verdade. Quanto mais leitos a gente tem disponível, quanto menos um paciente espera pelo leito de UTI, mais cedo ele chega, mais rápido a gente consegue tratar dele e ele não precisa desenvolver uma gravidade tão grande. Então, a gente consegue fazer com que uma pessoa que está precisando de um leito, que rapidamente consegue sair de uma UPA para ir para um hospital da rede estadual, consegue ser atendido mais rápido, mas maior chance a gente tem de sucesso. Então, essa redução, que sempre é a mais expressiva, né, secretário, é salvar vidas, né? Então, reduzir a taxa de mortalidade sempre é o nosso principal foco. E nem sempre é algo que a gente consegue, por mais que a gente imponha melhoria. Mas, felizmente, por uma série de fatores, protocolos, por fatores de educação continuada, valorização da equipe multiprofissional, da equipe médica, a gente conseguiu esse excelente resultado, que de fato é o mais importante de todos, né? E é importante a gente destacar também um trabalho que vem sendo feito para se ampliar essa capacidade de leitos, né, Tiago? Destaque, inclusive, para a Imperatriz, que teve o lançamento do hospital de referência da região Tocantina no último ano. Antes de falar do hospital da região Tocantina, esse hospital de alta complexidade, o que o Dr. Carlos mencionou é bem interessante, porque para quem está nos escutando, você pode ter num estado 1.000 leitos de UTI, em outro estado 4.000. Mas às vezes pode ser que o que tenha 1.000 funcione muito melhor do que aquele que tenha 4.000 leitos de UTI. Não é o quantitativo que vai, digamos, dimensionar a qualidade daquele atendimento que vai receber o paciente. Esses números, eles são frutos, sim, de expansão com qualidade, mas são frutos da capacidade, da qualificação técnica, dos protocolos modernos adotados, do investimento em tecnologia. E assim tem sido feito também nos leitos de UTI que nós estamos expandindo no Maranhão. Em dezembro, o Hospital da Região Tocantins, o HRT, que agora recentemente o governador decretou como Hospital Dr. Carlos Amorim, né, recebeu esse grande hospital naquela região tocantina para poder realizar procedimentos cardíacos, tanto adultos como os pediátricos. E a gente tem mais 33 leitos de UTI, né, disponíveis. E agora, em março, a última etapa do Hospital da Ilha também, com mais 33 leitos de UTI sendo entregues, mais uma sala de hemodinâmica, para que a gente possa estar fazendo procedimentos de alta complexidade, com tecnologia, com capacidade, com profissionais qualificados. Então, não é somente abrir um leito de UTI ou apenas expandir o quantitativo de leitos de UTI. É preciso que você enxergue a unidade de tratamento intensivo como uma rede, e uma rede que precisa ser equilibrada. Volto a citar o exemplo da casa. Na casa mora a União, os estados e os municípios. E isso precisa ser convergido. Ninguém quer que o seu quarto seja melhor do que o outro. A gente quer que os números avancem, que os maranhenses sejam melhores cuidados. E a gente pode dizer que com todos esses avanços, né, o TI hoje é sinônimo também de cuidado com humanidade, né? Com certeza. Hoje a gente avançou muito com relação à humanização nas unidades de tratamento intensivo. E isso tem sido uma pauta constante do Ministério da Saúde para que protocolos com relação à humanização, desse ambiente que ainda é muito, digamos, entre aspas, carregados, que os familiares ficam tensos, que a gente sempre imagina que uma situação, às vezes, quando um paciente entra na UTI, que é algo que possa evoluir para ruim. Não, mas é para ter um tratamento melhor adequado, com uma observação melhor por parte do quadro clínico. E tenho a certeza que todos os protocolos de humanização, eles são adotados e são aplicados
nas unidades estaduais do Maranhão. Mas, sobretudo, eu acho que a melhor humanização, e eu acho que isso que quem está escutando nos espera, é que quem está na UTI, os profissionais que estejam na UTI, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e por aí vai, as multidisciplinariedades das funções, é que eles atendam com carinho e com muita atenção aos pacientes. E qual a maior lição que todos esses resultados que a gente trouxe aqui deixam para a gestão pública? Eu acho que é a junção de tudo isso, o equilíbrio da rede, acho que a conversa com o quadro técnico, com os médicos. Eu sempre tenho dito, Rodrigo, e a todos os ouvintes, eu tenho muitos desafios ainda a serem superados, muitos obstáculos, mas tem números que precisam ser comemorados. O que nós estamos citando hoje são números. Eu sou muito grato e muito feliz por essa equipe. Eu sempre acompanhei isso comigo, desde a época que eu estava na Secretaria Municipal de Saúde de Ribamar. Decisões técnicas têm que ser acompanhadas de equipes técnicas. Então, as equipes que vivenciam a rede de saúde, vivenciam constantemente, eles sabem, porque eles estão lá presenciando e vivenciando isso, né? Então, quando você aposta em profissionais que já conhecem a rede, profissionais que são qualificados, a chance de você tomar uma decisão errada é mínima. Então, eu sou muito grato desses números hoje estarem sendo anunciados por nós, mas eu agradeço a todos os profissionais envolvidos. Ô, Carlos, uma mensagem para os nossos ouvintes, né, sobre esses números, sobre esse avanço, sobre esse cenário atual aqui no Maranhão. Eu, como médico intensivista e por isso apaixonado por esse setor, fico muito grato de participar de uma gestão que olhou para a UTI com muito carinho. A UTI é um lugar de, como o secretário citou, né, como o próprio Rodrigo citou, é um lugar, um ambiente muito complicado. Os óbitos acontecem inerentemente, são difíceis para todo mundo, mas sem dúvida o sucesso também é muito grande. Quanto maior o desafio, mais feliz é o sucesso. Nós estamos lidando, felizmente a gente teve ao longo desse tempo muita abertura para opinar sobre os caminhos que deviam serem levados. Essa vitória é de todos nós, não é só de uma gestão, é também de todo maranhense que está envolvido nisso. A UTI acaba sendo... que bom que a gente pôde dar para a UTI ao longo desses anos essa cara de esperança. A pessoa está entrando para ter o melhor possível e ter o melhor lugar para se tratar. Eu espero que fortemente essa política se mantenha nesse sentido dessa valorização das UTIs e de novo, é muito feliz comentar assuntos felizes, né? Fico muito grato também pelo convite. É isso, muito obrigado. Tiago, uma mensagem também para os nossos ouvintes sobre esses números. A todos os nossos ouvintes, o Dr. Carlos não mencionou, mas até dizer aqui, o Dr. Carlos foi o nosso médico aqui do Maranhão intensivista que acompanhou, né, a situação do acidente lá em Marília, né, com os maranhenses. Ele foi logo na quarta-feira de cinzas, não foi, Carlos? Ele acompanhou, foi lá junto com a secretária de saúde do município de Marília, Paloma. Aqui eu agradeço, ontem eu já fiz uma menção. Mas, para vocês terem uma ideia da qualificação que nós temos, né? Não é porque o Dr. Carlos está aqui, não. É médico intensivista adulto e pediátrico, dos quadros mais gabaritados técnicos aqui de médicos do Maranhão, junto com o Dr. Iago e vários outros médicos, a qual a gente se baseia nas decisões a serem tomadas. E o recado para quem está nos escutando é esse. Tenho a certeza que as decisões que são tomadas são decisões técnicas, são imbuídas de muitos dados, muitos números e, sim, muitos avanços, muitos obstáculos, muitos desafios, que eu tenho certeza que essa equipe técnica, ela, com base nesses números, ela continuará avançando, sim, na saúde do Maranhão. Com certeza, a gente sempre espera isso, sempre o avanço aqui na saúde do estado do Maranhão. Tiago, muito obrigado pela presença novamente aqui na 104,1. Eu que agradeço ao Rodrigo e todos os ouvintes aqui do programa Abrindo o Verbo. É isso, pessoal, os números mostram avanço, mas o que mais importa são as histórias que voltam para casa. Até o próximo, Tiago Fernandes, amigo da saúde, aqui no Abrindo o Verbo, 2h47. Abrindo o Verbo na Mirante News FM.